Imagine a seguinte situação: um policial militar, ele recebe a informação de que um indivíduo acabou de praticar um roubo, né? Ele localiza o suspeito, realiza a abordagem e, diante da resistência, ele precisa utilizar de força física para contê-lo. E durante a imobilização, o suspeito sofre algumas lesões, né? Agora eu te pergunto, esse policial praticou um crime de lesão corporal? A resposta é não necessariamente, né? Existem situações dentro da própria lei que impõem ao agente o dever de agir. E quando ele atua dentro desses limites da sua obrigação legal, sua conduta deixa de ser ilícita, tá? E é exatamente sobre isso que vamos falar nesta aula. Na aula anterior, nós estudamos o estado de necessidade e vimos que ele ocorre quando alguém sacrifica um bem jurídico para proteger outro diante de uma situação de perigo. Agora o fundamento é completamente diferente. Aqui não existe um conflito entre bens jurídicos, tá? O agente ele pratica uma conduta porque a própria lei determina que ele faça isso, tá? Essa diferença parece simples, mas é muito cobrada em concursos e é fundamental para compreender a teoria do crime, tá? O Código Penal, lá no artigo 23, inciso 3º, estabelece que não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal, tá? A lógica por trás dessa regra é bastante simples. O Estado não pode obrigar uma pessoa a agir de determinada maneira e depois puni-la justamente por ter cumprido aquilo que a lei determinou. Seria uma enorme contradição, né? Porque isso, quando alguém atua porque a lei lhe impõe esse dever e respeita os limites dessa atuação, sua conduta é considerada lícita, tá, pessoal? Mas existe uma palavra muito importante nessa expressão: dever legal. Isso significa que a obrigação precisa decorrer da lei, tá? Não basta uma ordem qualquer, não basta um regulamento interno, né, ou uma determinação manifestamente ilegal, né? A proteção só existe quando a conduta decorre efetivamente de um dever previsto no ordenamento jurídico, tá? Na prática, essa excludente parece principalmente na atuação de agentes públicos, tá? Policiais, oficiais de justiça, agentes penitenciários, militares e diversos outros servidores que exerçam a função que a lei lhe impõe, tá? Entretanto, isso não significa que qualquer ato praticado por eles será automaticamente lícito, tá? O que a lei protege não é a profissão da pessoa, mas sim o exercício legítimo das atribuições que ela recebeu. Vamos voltar ao exemplo do policial lá, tá? Durante uma prisão em flagrante, o suspeito tenta fugir e reage à abordagem, tá? Para impedir a fuga e realizar a prisão, o policial ele utiliza força moderada e acaba causando pequenas lesões. Embora exista uma lesão física, ela ocorreu porque o policial estava cumprindo um dever imposto pela lei, né? Nesse caso, não há crime, porque a ilicitude é afastada pelo estrito cumprimento do dever legal, tá bom? Agora imagine uma situação diferente. O suspeito já foi algemado, já está totalmente dominado e não oferece qualquer resistência a mais, tá? Mesmo assim, o policial ele continua agredindo essa pessoa. Perceba que nesse momento a situação muda completamente, tá? O dever legal já havia sido cumprido, né? A partir dali, qualquer agressão deixa de estar protegida pela excludente de ilicitude e pode configurar crime, tá, pessoal? Em direito penal existe uma regra muito importante, tá? O excesso, ele nunca é protegido, tá? O estrito cumprimento do dever legal, ele ampara apenas a atuação necessária, proporcional e autorizada pela lei, tá bom, pessoal? Um outro exemplo aqui, bastante comum, envolve o oficial de justiça, tá? Imagine que um juiz ele determine a reintegração de posse de um imóvel. E durante o cumprimento dessa ordem judicial, algumas pessoas se recusam a deixar o local, tá? O oficial de justiça, acompanhado da força policial quando necessário, executa a decisão judicial e realiza a retirada dessas pessoas, tá? À primeira vista, alguém poderia pensar que houve constrangimento ou violação da liberdade, né? No entanto, essa atuação decorre diretamente de uma determinação legal e judicial. Por isso, não há ilicitude, tá, pessoal? O mesmo raciocínio
vale para agentes penitenciários que impedem uma fuga ou utilizam força moderada para conter uma rebelião dentro de um presídio, tá? Eles não estão agindo por vontade própria, eles estão cumprindo um dever que a lei lhes atribui, né? Mais uma vez, desde que respeitados os limites, tá, da necessidade e da proporcionalidade, né, a gente tem que sempre cuidar disso daí, tá? E isso muito estudante de direito acaba confundindo, tá? Alguns imaginam que basta ser policial ou agente público para qualquer conduta estar automaticamente justificada, né? E isso não é verdade, tá? O direito penal, ele não protege cargos nem profissões. O que ele protege é o exercício regular e legítimo das funções, né, previstas na lei. Sempre que houver abuso, violência desnecessária ou excesso, a proteção desaparece e o agente ele responderá pelos crimes que eventualmente ele praticar, tá? Então, antes de encerrarmos a aula de hoje, vale destacar que uma diferença importante entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, que será o tema da próxima aula. No estrito cumprimento do dever legal, a pessoa age porque a lei obriga a agir. Já no exercício regular de direito, ninguém é obrigado a fazer nada, tá? A lei apenas autoriza o exercício de um direito, né? Essa diferença ela é pequena na teoria, mas ela é enorme na prática, tá? E aparece frequentemente em provas de concurso e da OAB, tá bom? Então, para resumir, o estrito cumprimento do dever legal é uma excludente de ilicitude prevista no artigo 23 lá do Código Penal. Ela afasta o crime quando o agente pratica um fato típico porque a própria lei lhe impõe esse dever. No entanto, essa proteção só existe quando a atuação permanecer dentro dos limites legais, tá? Havendo excesso, desaparece a excludente e o agente poderá responder criminalmente, tá bom? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos estudar o exercício regular de direito e entender por que um médico pode realizar uma cirurgia, né? Por que um atleta ele pode lesionar outro durante uma luta e em quais situações o exercício de direito deixa de ser legítimo e passa a configurar crime, tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço encarecidamente que você deixe um like aí no canal, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, tá? E mande para um amigo aí que está estudando direito penal, está estudando para a OAB, está estudando para concurso público, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Valeu!